Estamos ao vivo pela terceira vez. Dessa vez vamos ver se dá certo essa live. Nós vamos tratar de um tema muito importante, gente. Nós vamos falar sobre mediunidade. Nós vamos trazer muito esclarecimento sobre essa questão da mediunidade. E eu digo que é uma live de utilidade pública. E a convidada super sobre esse tema, ela é mentora justamente desse assunto para mulheres. E ela traz essa expansão, ela traz esse despertar dos nossos talentos, nossos diversos talentos, para que nós exerçamos aqui a missão que a gente veio exercer nessa vida a partir dessa conexão conosco mesmo, com os nossos mentores, com a nossa equipe espiritual que está aqui para nos auxiliar nesse processo. Nós estamos com algum problema aqui do Instagram que já é a terceira vez que eu estou tentando que a Ana Paula entre ao vivo conosco, mas está acontecendo algum problema que ela não está conseguindo entrar. Vamos ver se agora ela entra. Já enviei o convite. Já enviei aqui o convite. E eu estou aguardando para que ela aceite. Tomara que dê certo, né, gente? Porque essa live é muito importante. Ela não pode participar? Oxe. É um tema muito importante. Oi, boa tarde, Sinara. Puxa vida, Ana, olha, eu realmente não sei o que está havendo. Ah, agora sim. Ai, graças a Deus, que bom. Eu te Ah, vendo. ó, tô cheia de brilho agora. É sempre assim, quando a gente vai fazer uma live, né, com algumas quebras aí de crenças, acontecem coisas, né, e tá tudo bem. Sem esquizoterismo hoje, vamos falar de coisa boa, né? Deixa essas Isso, coisas. Calma. exatamente. Exatamente. Voltando então, só para recapitular, a gente estava falando assim da nossa questão da nossa responsabilidade pessoal, que é o que a gente chama de autorresponsabilidade, para que a gente atinja, saia de um ponto A para um ponto B, modifique realmente a nossa vida, a partir das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas buscas, e que isso realmente nos dá um trabalho, que não é uma coisa que vai cair do céu com tanta facilidade. É claro que a partir do momento que a gente se abre para essa movimentação, as coisas vão acontecendo, que era como eu estava falando aqui nos outros pedacinhos da live que caíram, que a gente perdeu. Cinco lives que fechou. Que a Ana é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, uma pessoa que eu admiro desde o primeiro momento que eu a conheci. E só que eu estava nesse domingo, o que aconteceu? Eu estava nesse domingo numa situação de alguns conflitos de pensamentos meus, e eu resolvi parar, me centrar, meditar e pedir para a minha equipe, para os meus mentores, para que eles me trouxessem uma resposta sobre esse meu anseio. Que seria o quê? O que eu realmente pedi? Eu pedi para que eu tivesse um desenvolvimento melhor da minha mediunidade, para que eu pudesse receber certos entendimentos e uma expansão maior para que eu pudesse servir aqui dentro do meu propósito da melhor maneira possível. E aí me chega no dia seguinte a Ana Paula para a gente A conversar sobre esse tema e verdade para foi no participar. domingo mesmo, mas você não viu. Então, é verdade, né, Ana? Porque tu estava no lançamento do curso, né? Sim. E já estávamos conectadas. E aí a Ana veio para falar dessa live e sobre o curso também. Eu falei, gente, é a resposta imediata. E a nossa capacidade de cocriação está cada vez mais forte, mais rápida, tanto para o bom quanto para o ruim, né? Por isso que a gente tem que Sim, estar, ó, muito esperto. sim, sim. Bom, vou me apresentar de novo. Gente, me chamo Ana Paula Bandeira. Hoje eu me intitulo, né, como mentora e terapeuta de mulheres, mulheres que buscam através da sua espiritualidade se expressar de forma autêntica, para realmente trazer liberdade para essas mulheres, liberdade de escolha, porque as mulheres, a gente sabe que a gente tem um grande papel no mundo, que é o de nutrição, é o de cura, é o de amar, né? A gente sabe que a gente está num momento que realmente é muito metal, a gente vê que tem muita guerra, né? Guerra espiritual, guerra aqui na Terra, guerra de pensamentos, de emoção. Então, tudo isso vai influenciando não somente o coletivo, mas a gente também, porque nós fazemos parte desse coletivo. Então, entrando nesse
nesse aspecto da mediunidade, uma vez ao ano, eu ministro um curso de mediunidade em prol do seu desenvolvimento, né? Do desenvolvimento da sua mediunidade, em trabalhar sua mediunidade com segurança, como ferramenta de autoconhecimento. Não tem nada a ver com esquizoterismo, de incorporação, de que você vai psicografar, que você vai sair vendo espírito, que você vai ficar dando rolê no astral. Você já faz isso, né? Você só não se lembra, mas não tem a ver com esse tipo de dogma, tá? Eu costumo dizer que a mediunidade, que nós somos filhos, que saímos da casa dos pais e a gente não sabe como retornar a essa casa. E a mediunidade, onde ela entra nisso? A mediunidade é a ferramenta que me faz me comunicar com essa casa. E aí eu te pergunto, você acha que a consciência una, Deus, o Criador, ele iria dar essa faculdade somente para alguns escolhidos se comunicar com a casa? Porque quando você encarna, você esquece do seu compromisso, você começa a viver a vida na humanidade, na terra, na matéria, você se esquece cada vez mais que você é espírito, vivendo uma experiência humana. O tempo todo a gente está dando a nossa energia e atenção para fora. Então, cada vez mais a gente vai ficando enredado e menos conexão a gente vai tendo. Então, a mediunidade, ela é uma força psíquica também, e quanto mais você trabalha em prol do seu desenvolvimento, mais sutilização você cria. Quanto mais você nutre a sua mediunidade, mais chance você tem de se desenvolver aqui. Porque a vida na Terra, gente, é sofrimento. É. Isso não sou eu que estou te falando, né? A nossa vida conta isso, a vida dos nossos conta isso. A vida na matéria, ela é sofrimento. Por quê? Porque a gente carrega uma grande quantidade de apego e de rejeição. Se a gente parar para pensar que tudo na vida se resume a isso, você vai entender grandes coisas. Então, a mediunidade, ela é você ter condições de começar a se comunicar com a sua parcela. Porque existe aqui uma transição acontecendo, existe uma evolução acontecendo planetária, e você tem uma parcela, mesmo que minúscula, você tem. Então, quando você começa a trabalhar essa mediunidade, o que que acontece? Você começa a entrar em contato com isso, com aquilo que você precisa de verdade, com a tua essência, com a tua alma. Muitos querem se comunicar com o eu cósmico. Meu amor, você não consegue se você não conseguir nem se comunicar com você. Que barreira que é essa que você acha que não existe? Porque existe. Para a gente chegar a essa comunicação, você precisa passar pela alma, não tem como. Então, são muitas crenças que às vezes a gente carrega, muito sofrimento, que não permite com que a gente realize o que a gente precisa realizar. E a gente precisa, né, Ana? Não tem como. Mesmo quando a gente foge, a gente sofre. O que eu observo, Ana, é que assim, Ana, ai que nome mais lindo. Vamos repetir muitos anos hoje aqui. É que justamente por conta desses dogmas, das crenças, que as religiões, eu não estou dizendo que religiões são ruins, muito pelo contrário, eu acredito sim na potencialidade, nos benefícios das religiões, sim, são muito importantes. Mas tem essa questão de que a pessoa muitas vezes se limita àquilo que é dado ali e acha que tudo que vier de fora ou que expanda aquilo não seja positivo, não seja benéfico. E o que eu vejo assim que as pessoas realmente elas estão se deparando com situações, estão se deparando com circunstâncias que estão fazendo com que elas enxerguem um extrafísico, uma coisa fora aqui dessa nossa materialidade, do nosso visual, de forma que elas não estão sabendo lidar. E eu vou te dar um exemplo bem palpável, que acontece todo santo dia na minha vida, acontece algo nesse sentido, e hoje veio como algo que eu gostaria também, se possível, que você explicasse para as pessoas, porque traz uma expansão. A minha funcionária, ela chegou e falou assim, ai, olha, lembra aquela minha sobrinha que eu te falei que estava internada? Então, ela teve no casamento dela, dentro da igreja, ela desmaiou e ela disse que ela saiu, que ela se viu fora num lugar muito lindo e que ela não queria mais voltar. Ou seja, ela teve uma EQM, uma experiência quase morta. Ela foi levada ao hospital, tudo no casamento dela mesmo, dentro da igreja.
voltou pro corpo né? Ou um desdobramento, não sei. E aí, essa semana ela teve novamente isso, só que ela estava internada no hospital, muito mal, e ela foi para um lugar muito ruim, que eles entenderam que era como se fosse inferno, pela visão de igreja, né? Sim. Ela entendeu que foi para o céu, e na outra visão ela entendeu que foi para o inferno, que foi horrível, a sensação dela foi horrível, ela se sentiu muito mal e com muito medo. E ela não sabia o que era aquilo. Então, assim, e agora ela está com medo da morte. Todo mundo em volta está com medo da morte, achando que a morte é aquilo que vai vir uma dona morte, vai pegar e a pessoa vai ter sofrimento do outro lado. Então, foi uma nova experiência e ela está tendo muitos problemas de saúde, uma pessoa muito jovem, não deve ter 30 e poucos anos, e não está sabendo lidar com essa mediunidade, com esses contatos que ela está tendo, porque não teve nada que a orientasse Sim. nos momentos anteriores. Então, nesse momento, eu acho que seria legal tu trazer à luz essa situação, para que as pessoas entendam que às vezes um dogma que você aprende ali, ou uma orientação equivocada, pode te fazer nutrir medos que não existem, são coisas da nossa mente e da nossa criação, crenças, né? Isso que aconteceu com ela, Ana, é fato que acontece com muitas pessoas. E eu vou um pouco antes de dar essa explicação, né, como se fosse uma pré-explicação. Uma base, né? Todos nós, a gente vem aqui com um compromisso, igual eu tinha falado para vocês, e ao longo da vida a gente se esquece totalmente desse compromisso. Então, existe uma fase na nossa vida que a gente vai viver muito para fora, a matéria. Você vai colocar muita energia para fora, você vai ter as experiências. Só que ao longo da vida você vai vendo que isso não preenche. Não preenche. E aí é onde tudo te leva a um segundo momento, que é o momento dentro. É onde você busca internalizar, é onde você busca se espiritualizar, é onde a expansão acontece. Se eu crio resistência a isso, a expansão ela não acontece, eu não vivo essa vida dentro e eu me forço a estar vivendo para fora. Então, para o cosmos, para o universo, para a vida, não importa a forma como eles vão te informar, mas eles vão informar para você a todo custo que você precisa entrar no teu rumo, que você precisa entrar na tua jornada, que você vai precisar entrar naquilo que você veio, porque você veio fazer algo. Se você não está fazendo algo, opa, então calma aí, vamos dar lugar para outro que quer fazer. É onde a gente começa a virar fator de obstrução para que a vida se manifeste. Então, é onde pessoas começam a ter essas experiências, é onde as ditas crises acontecem, que nada mais são do que amorosíssimos portais de transformação. Se eu não me transformo por vontade própria, meu amor, a vida ela vai te obrigar a fazer isso. É nada mais do que isso. Então é onde a pessoa ela vai desmaiar, vai vir para o físico, vai ter doença, né? Vai perder emprego, vai perder casamento, coisas acontecem. Para cada um vai ser de uma forma. E se a gente parar para pensar, como foi para você? Porque o despertar para nós é muito difícil que seja através do amor. Algo aconteceu, né? Para que você, calma, o que está acontecendo? Isso aqui que está acontecendo tem algo que não está certo, ou algo que está errado. No que eu estou teimando, né? Só que as pessoas elas tendem a ver sempre pelo lado muito negativo e primitivo. A pessoa ela vê uma crise dessa, é o que acontece, causa o quê? Sofrimento na família inteira, Ana. Só que isso que eu vou falar pode chocar algumas pessoas. Se ainda assim ela não se orientar a entrar no caminho que é dela, ela pode sim perder a vida. Essa existência. Sim. Porque para o cosmos, não importa. Ele precisa expandir. Você é um pedaço desse cosmos. Se você não está expandindo, você está contra o cosmos. E ele não vai permitir que isso aconteça. Porque a vida toda é um equilíbrio, né? E quando você está em desequilíbrio sempre, é o que acontece. Por que muitas pessoas falam assim, eu tenho um vazio existencial imenso? Realmente tem. Por quê? Porque não está naquilo que precisa estar.
não está ali dentro do próprio Dharma, não está dentro da própria jornada, da própria missão, o nome que você quiser dar, né? Você não está no seu caminho. Então, nada de fora, nada vai preencher. Porque o que preenche é uma coisa só, é a alma. A alma é o que preenche. Então, quando a gente fala de mediunidade, é isso. É essa pessoa que está passando por isso, assim como muitas outras, a gente não é ensinado a fortalecer o nosso campo psíquico. Ana, o que a mediunidade muito bem trabalhada te ajudaria? Em terapia, na tua vida, inúmeras coisas, não é? Sim. Inclusive a compreensão dos acontecimentos da vida. A compreensão de pequenas coisas do nosso dia a dia, entender as sincronicidades, entender por que aquilo acontece comigo, por que aquele outro está agindo de certa forma comigo. Porque, assim, uma coisa muito importante que a gente tem que ter, e é algo que eu reforço muito aqui com a nossa audiência, é que a vida ela é altamente pedagógica, é o que tu acabou de falar. Então, ela vai estar nos ensinando por trás de tudo, não importa o que seja. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Aliás, o bom ou o ruim, quem mensura somos nós, porque tudo é neutro, tudo só acontece para nos trazer alguma reflexão, algum desenvolvimento e alguma expansão. Então, Experiência. a mediunidade, ela nada mais é do que esse aflorar dessa sensibilidade para esse autoconhecimento, para esse conhecimento e para essa expansão, não é mesmo? Só que as pessoas é como tu falou naquele pedacinho de vídeo que caiu, as pessoas ficam rotulando como se fosse uma incorporação, uma coisa que vai ver espírito, que vai não ser. Gente, são graus diferentes e dentro daquilo que é o teu propósito nessa existência. Ninguém vai desenvolver uma mediunidade para ver espíritos maléficos à noite te pegando na cama. Se não é esse, né? E isso também é bem relativo, né? Tudo é muito. Isso as pessoas têm muito medo, né? E, inclusive de ativar a mediunidade. E aí é que tá. Por quê? Porque a fraqueza psíquica, ela existe, ela é muito real aqui pra gente. E uma das coisas que a gente precisa realmente é se fortalecer psiquicamente. E o que eu quero dizer com isso, né? Para eu me fortalecer de forma psíquica, eu preciso estabelecer uma sutilização, eu preciso sutilizar. Só que como eu não consigo me sutilizar, as situações que acontecem, eu não sei lidar, acaba acontecendo estresse, né? O meu campo, o meu corpo, ele... E aí, gente, isso que eu tô falando para vocês entenderem que mediunidade não é essa balela que falam, né? Existe muitas coisas científicas até que a gente pode mostrar aqui para vocês o entendimento. Então, assim, você precisa trabalhar o seu sutil, que é esse estado interno, é você se fortalecer. Quando eu não faço isso, quando situações igual essa que a Ana trouxe, dessa moça, quando coisas acontecem e ela não sabe lidar, porque não sabe, ninguém ensina a gente. Você desperta e resolve aprender. Esperto de você que resolve aprender, porque senão você vai continuar no sofrimento. E aí o que o seu corpo, a sua estrutura, ela entende? Estresse. E aí como ocasiona estresse, o que acontece em toda essa parafernália? É onde eu vou ativar coisas no meu hipocampo, na minha hipófise, e aí vai começar a ativar e liberar cortisol. E o que o bendito do cortisol em alta quantidade faz? Inflama. Você fica doente, a sua imunidade baixa. E aí o que os maloqueiros falam? Tá recebendo ataque psíquico, ataque energético, ataque espiritual, porque tudo é ataque espiritual, né? Tudo é ataque espiritual. Todo mundo acha, caiu na rua, eu sofri um Todo mundo ataque é espiritual. perfeito e é atacado pelos outros, né? Ninguém tem responsabilidade na sua vida. Exato. E aí você vai olhar para a pessoa, é só estresse em cima de estresse. E o estresse, gente, ele faz isso, faz ativar altos índices de cortisol.
E aí a pessoa começa a ficar inflamada, a pessoa começa a ter osteoporose, começa a ter pressão alta, diabetes, e ela acha que tudo é ataque psíquico, e não é, é nada mais do que você é fraco psiquicamente, você não consegue lidar com as coisas que ocorrem. E como que eu faço? É, tudo é ataque espiritual, tudo é. E eu já fui, gente, dessas. Eu achava que tudo eu estava sendo Mas é que atacada. quando a É, eu gente não tava, tem fui, né? conhecimento, quando a gente não sabe, realmente Tem. A é o que nos resta vítima. acreditar. É o que nos resta, exatamente, Ana, é o que nos resta. E aí eu viro vítima da vida, né? Eu sou a É. vítima, a coitada, que todo mundo ataca. É isso aí. Então, como que eu faço, né? De que forma que eu atinjo um nível psíquico? Ontem, por exemplo, eu estava dando uma aula para as minhas alunas. Eu tenho uma escola espiritual que eu dou aula toda segunda-feira, que eu chamo de Academia Alma em Ação. E aí eu dou aula para a mulherada ali, né? A gente se reúne, cada semestre a gente trabalha um bloco de informação. E eu estava falando para ela sobre essa força psíquica, que a gente precisa fortalecer o nosso psiquismo. Por quê? Vamos dizer, vou dar um exemplo meu. Teve um dia que eu estava andando na rua e eu estava ali no meu momento, né? Na minha contemplação, porque caminhar para mim é muito prazeroso. Eu gosto dessa prática. Então eu estava ali no meu momento de contemplação e veio um pensamento. E aí eu olhei para aquele pensamento, era um pensamento horrível, Ana, horrível. E aí eu pensei, eu falei assim, esse pensamento não é meu. Da onde vem? Mostra da onde vem. Gente, não vai vir para você de quem que está vindo esse pensamento, não é. Mas quando você fala mostra da onde vem, você vai ter um entendimento. E por que, gente, que isso é importante? Porque o pensamento não era meu. Se eu acho que aquele pensamento, eu estou distraída e eu permito que esse pensamento adentre o meu campo, o que que vai acontecer? Esse pensamento, ele vai virar um sentimento. Desse sentimento vai virar uma emoção e aí vai se cristalizar em algum espaço dentro de mim. Cristalizou, meu amor já era. Que aí é seu. E é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Ana, às vezes eu escuto pessoas vindo falar, né? Porque eu estou lançando esse curso de mediunidade, as pessoas vêm falar sem o conhecimento, falando assim: ah, mas você vai ensinar a mediunidade, a trabalhar a mediunidade em casa, você vai ser atacado espiritualmente. Aí é que tá, é justamente o O oposto, oposto. criatura. Porque você já é atacado psiquicamente o tempo inteiro e você nem sabe. Você é comandado, você é dominado o tempo inteiro e você não sabe. E quando você começa a trabalhar essa mediunidade, é para quê? É para você se fortalecer. E aí você acha que é trabalhando que você vai atrair entidade? É justamente o oposto. É trabalhando que você não vai atrair, que você vai entender o que é seu e o que não é. Por exemplo, se eu tivesse distraído esse dia, esse pensamento que foi muito ruim, foi um pensamento extremamente destrutivo, gente. Se eu permito que esse pensamento entre em mim, ali ele vai fazer, sabe, todo esse trabalho que a gente faz de aquietar, de orar, de meditar, é como se não, lógico que vale a pena, né? Mas é como se eu estivesse jogando grande Tudo no parte lixo. dessa prática no lixo. Então, assim, a gente precisa ter a esperteza de se questionar as coisas. Isso que, por exemplo, isso que a Ana está falando, será que é verdade? A gente precisa, gente, não é porque eu que estou aqui falando, a gente precisa se questionar, porque, assim, o mundo ele é cheio de verdades escritas em pedra, né? E aí? Será que essas verdades, elas são verdades? Tá na hora da gente usar a nossa bússola, tá na hora da gente se fortalecer psiquicamente. É uma das coisas que a gente precisa fazer aqui. Gente, se eu não me fortaleço psiquicamente, eu não rompo a barreira mental. E se eu não rompo, eu vou voltar, e vou voltar, e vou voltar, e vou esquecer. E é isso, é dessa forma.
Ó, desde a infância tem experiências espirituais por falta de conhecimento, tinha medo e pedi para Deus tirar, tirar e diminuir. Isso é ruim? Olha, Luciana, na verdade, assim, não é ruim. Eu conheço muitas pessoas, eu própria, né? A gente adormece um dom que é inato nosso por conta de falta de conhecimento. É a dita ignorância humana, né? A gente está humano, a gente tem essa ignorância espiritual, a gente não sabe como usar, o que fazer. Então, não é que é ruim, só que assim, é seu por direito. Você entende que com essa faculdade, com essa atividade, você consegue muito mais clareza sobre o seu processo encarnacional? Você consegue muito mais comunicação com aquilo que você precisa, porque nós buscamos respostas. E essas respostas, elas estão disponíveis para a gente, só que não é nos livros. A sua vida, ela é um livro. A gente precisa aprender a ler esse livro. E para eu aprender a ler esse livro, eu vou ter que ter disponibilidade para isso. E para eu ter disponibilidade para isso, eu preciso trabalhar essa mediunidade. Porque é o que realmente vai fazer com que eu tenha contato com a minha casa. Porque a gente perde o contato. Você consegue conversar com Deus na hora que você quiser? Consigo. Você consegue escutar? Que aí que tá. A gente, na grande maioria das vezes, a gente não consegue sequer entender os fatos da vida. E os fatos da vida são Deus falando com você. Às vezes, por exemplo, é você orando num domingo, igual a Ana fez, porque ela ansiava, porque trabalhar a mediunidade iria melhorar mais a ação dela. À noite eu mandei uma mensagem para ela, convidando ela para participar do meu curso. Você entende? Muitas das vezes a gente precisa simplesmente parar e fazer o que precisa. Eu, por exemplo, esses dias eu estava com uma dificuldade, eu parei e falei assim, eu estou com essa dificuldade, isso aqui está tirando minha paz, eu não sei o que fazer com isso. Vocês me ajudam, porque realmente isso aqui é importante, vocês sabem que é importante isso. E eu, nesse momento, eu não estou vendo forma de agir. Então, como eu não estou vendo... Gente, quando a gente pede ajuda, não vai ser o nosso umbigo ali em questão, é o bem maior. A ajuda veio. Na outra semana a ajuda veio. Ainda demorou um pouco mais que a da Ana, que veio no mesmo dia. É verdade, né? Tu mandou à noite, eu só fui ver cedo, no outro dia cedinho, é verdade. Mas essa questão da ajuda é que as pessoas acham que elas acreditam que vai vir um anjo descer dos céus e vai falar na mente delas, ou vai falar para. E às vezes não é isso, às vezes é você pegar um livro, de repente você abriu naquela página certa que vai te trazer a resposta. Às vezes é um amigo que te liga e te traz alguma luz sobre algum tema. Às vezes ele vai falar de uma questão dele e aquela questão dele é que vai te trazer a resposta. Às vezes é um familiar que está ali e te traz essa resposta. Então, essa resposta ela pode vir de inúmeras formas. O importante é que a gente esteja presente, atento, para perceber e trazer para nós, né? E entender. Porque não vai ser nada extraordinário com glitter, purpurina e trombetas. A gente precisa entender que a vida ela está no sutil ali, ela vai trazendo no sutil. E se você não desenvolver Exatamente. essa mediunidade, você às vezes está com, sei lá, com problema de relacionamento amoroso, está com dificuldade de entender o que fazer. Poxa vida, às vezes vem, por exemplo, a Ana Paula trazendo esse curso sobre mediunidade, que ele vai te trazer uma expansão para te ter uma compreensão sobre o outro, uma compreensão sobre você, e a partir daí ter todo um desenrolar que vai fazer com que haja uma harmonia, que retorne essa harmonia, que você tenha uma vida muito mais leve e próspera. Porque a prosperidade, ela está em tudo na nossa vida. E o objetivo é a prosperidade aqui. O mundo todo é próspero, a natureza é próspera, é abundante. Então, é da nossa natureza, nós como humanos, sermos também prósperos e abundantes. Mas o que está fazendo com que eu trave? Qual é o tamanho dessa minha desconexão comigo mesmo, de eu não enxergar o que a vida está me mostrando, para que eu tome atitude, para que eu modifique, para que eu me cure, né?
E esse desenvolvimento Sim, da mediunidade, hoje, ele assim, é pré-requisito para vida. Porque tá tudo sim, muito rápido, não dá mais tempo. A gente não tem mais tempo para perder. Ou você corre atrás do prejuízo do que está rolando para poder ir para frente e expandir, ou a coisa vai ficar bem feia. E a gente já está vendo a quantidade de pessoas com doenças psíquicas, a quantidade de pessoas sim. com doenças no corpo físico, a quantidade de pessoas que estão tirando a própria vida, porque não estão suportando viver com os seus conflitos. E Sim, o quem cria vazio. os conflitos somos nós, Sim, né? sim. Essa questão da prosperidade, Ana, isso é muito verdade, né? O quanto a gente está disposto a abrir espaço dentro da gente para a gente viver essa prosperidade. É incrível a quantidade de mensagens que eu e a minha equipe a gente recebe referente a isso, né? Falando, tem umas mensagens que chegou até a ser engraçada, né? Teve uma que falou assim: eu achava que mediunidade era gratuito, né? Eu não achava que dava para parcelar no boleto, tipo fazendo piada, sabe? Porque se você quiser fazer o curso comigo, dá para você parcelar. Ah, meu pai, E aí, só que eu faço questão de printar e levar isso no grupo e mostrar para as pessoas, porque isso vai descriando crenças que as pessoas têm. Você acha que Deus, a fonte, o nome que você usa aí, ele te dá um dom e você não pode prosperar com esse dom? Você acha que quando eu, Ana Paula, eu vou te atender como pessoa, eu sendo sua terapeuta ou eu sendo sua mentora, agora eu vou desligar a minha mediunidade porque eu não posso cobrar por ela, então eu só vou ser terapeuta aqui. Então hoje, aqui com você, eu não vou usar minha mediunidade, porque é errado eu cobrar, né? Então hoje eu não vou atender com a mediunidade. Com a mediunidade é só quando eu for atender gratuito. Vocês entenderam o que eu estou falando para vocês? Que a Ana, mediunidade ela faz parte de mim? de todos, uma pessoa para ela criar um prédio, ela precisa estar em conexão É. com a essência para conseguir trazer o movimento Para perfeito para você, aquela criação. exato, para você A pintar pessoa, uma tela, fazer um desenho, fazer uma escrita, qualquer qualquer criação coisa. humana precisa de conexão. Senão você não cria Exatamente. nada. Então eu não posso, eu sou um médico, eu não posso mais cobrar ali para fazer uma cirurgia, porque eu não estou em conexão naquele momento. Se o médico sair da conexão e der um ponto errado, ele pode matar uma pessoa. Não, mas Um aí corte ele errado. não vai dar ponto porque ele não é pago para dar o É, ponto, entendeu? Ele é pago só para abrir a pessoa. Isso não não existe, né, existe. gente? São A coisas que. pessoa. É a mesma coisa um professor. Ah, o professor não estudou tudo o que estudou e teve todas as conexões, os insights, os downloads. Então ele não pode cobrar para Exatamente. ser professor e ensinar alguém. A Ana Paula não passou anos estudando psicologia e trabalhando como psicóloga para ter todo esse know-how para trazer, ainda com o plus da espiritualidade, da mediunidade, para trazer tudo isso para te despertar, acordar para a vida. Não, É, é você vê complicado, que é complicado. a escassez, e assim, gente, ela é existente na humanidade porque você vê que existem mais pessoas escassas do que pessoas prósperas, né? E isso tende a crescer. Por quê? Porque eles não querem que você faça isso. Você vê que o ser humano ele é domesticado, tanto que chega uma hora que ele próprio se domestica e ele próprio quer domesticar o outro. Então, se a pessoa ter tempo para mandar uma mensagem dessa para gente, podia estar lá se lapidando, né? Poderia estar fazendo o que eu estou fazendo, o que vocês aí fazem, tentando ajudar. E assim, existem coisas que a gente cobra e tem coisa. Vocês acham que essa live que a gente está dando é um conteúdo de dica? Estou dando uma sugestão para vocês? Não, eu estou te falando sobre um conteúdo profundo, sobre algo que eu estudo. Você acha que quando eu fui fazer milhares de cursos de apometria quântica, eu não cobrou, eu não paguei por isso? Tudo é uma questão de troca, gente. Só que quando você entende que se você está servindo a vida, automaticamente o dinheiro ele vai vir para você e de vias diversas. Só que a questão da escassez ela é muito grande. E essa questão do campo psíquico ser muito frágil nas pessoas é por causa disso. Eu vejo algo, acredito naquele algo e aquilo passa a ser a verdade da minha vida.
E ali, pronto, eu me fecho para qualquer outro tipo de conhecimento. O que é você fortalecer o seu campo psíquico? É você saber se posicionar, é você mostrar para as pessoas que sim, muitas das vezes você não vai agradar porque você está querendo entrar na sua estrutura, no seu compromisso encarnacional. Isso gera, gente, desconforto. Por que que poucas pessoas bancam isso? Porque nem todo mundo quer pagar o preço da maturidade espiritual. Você acha que é fácil para a gente também abrir um curso desse? A gente sofre algumas coisas. Sofre. Eu não gosto de falar porque cria-se muito misticismo em torno disso. Mas você precisa estar ali, ancorado. Você precisa estar com essa força psíquica, porque senão você não aguenta. Então é muito mais fácil a gente criticar do que realmente a gente partir para uma ação, né? E respondendo à pergunta da Ana Paula, antidepressivos influenciam nas percepções espirituais? Sim, ele enfraquece o seu campo psíquico, tá? Dependendo do remédio, ele abre, na verdade, o seu campo psíquico para qualquer ação de coisas externas, tá? E quando eu falo coisas externas, inclusive as espirituais, tá, Ana? É. Agora, eu acho que a gente tem que trazer bem forte aqui, Ana, essa questão da nossa força de manifestação, a partir do momento que a gente tem essa conexão, né? Que a gente aprende o que é a nossa mediunidade, aprende a usufruir dessa mediunidade no dia a dia, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Essa questão da manifestação mesmo, do poder de manifestação. Porque a gente precisa ter uma expansão, ter um esclarecimento, porque tem muita deturpação, né? É importante trazer essa questão. Sempre quando alguém chega até mim, né, pedindo tratamento ou mentoria, alguma coisa assim, a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é se ela tem alguma prática, se ela faz alguma prática espiritual, se ela tem algum, sei lá, litúrgio, se ela faz alguma reza, oração, por quê? Não tem como você atingir o profundo de uma pessoa e ela conseguir uma mudança profunda se ela não tiver essa conexão, né? Eu poderia chegar aqui para vocês e falar assim, você pode trabalhar várias coisas, gente, mas aqui a evolução pessoal é o caminho. A evolução pessoal é o caminho. E você só consegue evoluir pessoalmente se você estiver dentro de um caminho espiritual também. E quando eu falo caminho espiritual, seja ele qual for. Porque aqui eu não estou dizendo que espiritualidade é religião. Espiritualidade é você em conexão. Reconexão. Porque conexão é para fora, né? É reconexão. Então, quando a gente fala aqui que o caminho espiritual é o caminho do desenvolvimento pessoal, é isso. E, Ana, eu atendo muitas terapeutas, muitas. Eu atendo muitas terapeutas que chegam para mim falando assim: eu estou passando por grandes processos de ataque espiritual. E aí, quando eu vou, né? Travou? Estão vendo? Você está me ouvindo, Ana? Tá normal, viu, Ana? Tá normal. É só para essas pessoas mesmo. Que tá Tá. normal aqui. Para mim também está normal. Sim. Então, o que que eu vou conversar com essa terapeuta, né? Para entender esse ataque espiritual que ela está falando. E na grande maioria das vezes, eu sei que isso que eu vou falar, tem gente que não vai gostar, mas ainda assim, né? Adoro! O campo psíquico, né? O campo terapêutico. Jung falava muito sobre isso e eu me especializei em Jung, né? A minha especialização é em Jung, tanto que depois do curso de mediunidade eu vou abrir um de interpretação de sonhos. Vai ser Nossa, maravilhoso. que máximo! Se não for agora, eu já não sei mais, hein, gente? Tem que ir. Vai melhorar. Eu já até esqueci. O terapeuta, ele fala que ele está sendo muito obsediado, que ele está cansado, que isso, que aquilo. E vamos lá. Jung
ele fala muito sobre a transferência, né? A gente transfere muito aspectos nossos para o terapeuta. Gente, qualquer terapeuta, tá? Não estou falando só de psicólogo. Você que é terapeuta integrativo. Pela força da natureza, quem vence? O mais forte. Se você é um terapeuta que você não cuida do seu campo, você não cuida da sua força psíquica, e chega um paciente para você que tem mais força psíquica que você, os dois vão estar, ó, funhanhados. Por quê? Porque ele vai chegar para você adoecido, de alguma forma. Se você não estiver ali com o seu autoconhecimento, sabendo dos seus enredos, sabendo das coisas que você precisa, o que acontece? Ele impõe para você o campo dele. Então é onde você começa a adoecer. Ao invés de você levar para o campo ali de batalha, né, vamos dizer, porque Jung fala que muitas das vezes o campo terapêutico ele vira um campo de batalha, porque é um tentando impor a força para o outro. É óbvio que alguns terapeutas sabem que não precisa de força, né? Existem outras formas, mas quando está nessa conjuntura. Então, é onde você começa a ter sonho e você não entende por que você está tendo sonhos monstruosos. Você não entende por que coisas estão acontecendo, né? Porque você não fortalece o seu campo psíquico, a sua mediunidade, a sua conexão. E aí, o que acontece? Esse terapeuta, ele adoece. Eu atendi muitos terapeutas doentes, Ana. Muitos, muitos, muitos. Ainda atendo alguns que, de forma recorrente, passa por isso. Por quê? Porque não fortalece o campo. Gente, tem que fortalecer. É por isso que a gente fala, a gente só oferece para o outro, para a humanidade, a gente só serve através daquilo que a gente realiza na gente. Porque se eu começo a falar de prosperidade para vocês, mas eu não vivo essa prosperidade, quando chegar uma pessoa escassa, muito escassa, eu vou cair na pobreza. Porque o campo dela, o meu já está escasso, mas eu estou falando de prosperidade. Não vai dar certo. Então é muito mais plausível a gente falar de assuntos que a gente consegue dar conta. Por isso que o curso de mediunidade, para mim, todo mundo gosta, Ana. Assim, não é porque eu tô dando, mas não tem uma pessoa que Eu faça e não vi fale, as meninas nossa, falando, tem gente que tá fazendo pela terceira, quarta vez, né? porque o De povo tão bom vai que com é. uma intenção e vê que não é nada daquilo, e eles saem maravilhados, eles saem assim renovados, é muito lindo. Por quê? Porque ali eu estou te ajudando a chegar num estágio que eu própria consegui chegar. Eu não vou ensinar misticismo para você, eu não vou ensinar. Você não vai sair vendo espírito, você nunca viu espírito, você vai sair vendo espírito? Não vai, meu amor, você não vai. Não é dessa forma, né? Não se preocupa, ninguém vai puxar teu pé à noite. Olha que interessante que o Gui falou aqui, ó. A espiritualidade para mim é a busca incessante pelo aperfeiçoamento interno. Quando você finalmente entender que você precisa melhorar e evoluir como pessoa, aí você despertou. É isso aí. Espiritualidade é um estado de consciência, né? Porque aquele que vive a humanidade, ele não tem esse estado de consciência, assim como o amor. O amor, ele não é uma emoção, o amor é um estado de consciência. E quando a gente fala estado de consciência, a gente não é a mente, né? Não é o mental, não é o mental. Porque o espírito, ele já é evoluído. O espírito, ele já é evoluído. Agora, eu aqui, numa humanidade, igual ele falou, né? Eu preciso melhorar para concluir aquilo que eu preciso concluir. E eu preciso concluir, porque se eu não concluo, o que acontece? Eu não saio dessa roda de sofrimento, né? Ó, o curso é extraordinário, eu sou uma que vou fazer pela quarta vez, gente. Tem gente que já vai, ó, a gente está na sexta edição, né? É muito bonito. E a Ana, minha convidada de honra para o curso, né, Ana? Aí, eu tô dando pulinho, sério, não tô me aguentando dentro de mim. Que alegria. E é Ó, a isso, Maria a gente também, ó. precisa Maria, levar para mais pessoas isso, né? exatamente, exatamente. Ó, já fiz e farei novamente. Você é luz, a Maria Madalena aqui.
Todos nós somos luz, todos nós somos, É, somos luz. esse é o objetivo, né? Eu tenho uma oração da manhã que eu tenho grudada na cozinha, que ela fala bem isso, né? Que hoje eu seja a expressão divina aqui na Terra, né? Que eu transpareça Deus para todos, né? Esse amor, né? Tudo isso. Então, por que que a gente tem que buscar isso? Buscar. Eu, como terapeuta, eu auxilio as pessoas, mas eu também estou o tempo todo me trabalhando, porque eu quero me lapidar o tempo todo para estar cada vez melhor e ser cada vez mais a expressão divina para o outro, para que ele possa ver em mim aquilo que tem dentro dele, para ele despertar e trazer isso também para o próximo, 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 e assim a gente ir junto nesse movimento, né? É para a humanidade, né? Eu acho que um dos nossos desafios aqui é entender que o outro, ele é uma expressão divina também, assim como nós, né? Por exemplo, mesmo aquele que mata, aquele que está roubando, aquele que está fazendo atrocidade, tudo que existe naquele outro, em algum nível, existe dentro de mim. E quando a gente tem a compreensão verdadeira disso, a gente para de virar os julgadores, né? A gente sai desse lugar de julgador, que é um lugar eu própria, eu não digo que eu me cobro, não é isso, mas eu me policio, eu me analiso muito para isso, para essa questão, né, e o julgamento com a gente, porque a gente tende a se punir ou a se recompensar, né? O tempo todo, ou a gente está na punição, ou a gente está na recompensa, né? Se eu fiz algo que eu julgo bom, ou que alguém elogiou, nossa, olha aqui hoje na live, um monte de gente falou bem do curso, e agora eu vou lá, vou comer uma feijoada, né? Para comemorar. Então, assim, o tempo todo eu tô nisso. Agora, se alguém falou mal de mim aqui na live, nossa, eu vou, meu Deus, tá vendo? Eu abro um curso de mediunidade, ninguém dá valor, que não sei. Aí eu começo na punição. Então, assim, entender que você é essa expressão divina, mas o outro também é. O outro também é Jesus. O outro também é Maria. Todos nós somos. Tudo o que Hitler fez está em mim, gente, está em nós. Não existe nada que está na humanidade que não existe em mim. O nosso inconsciente coletivo mostra isso. Por que que, por que que a gente repete padrões? Por causa disso. Porque o que está no externo está dentro de mim. E vai ganhar, né? Que não é uma batalha, mas vamos dizer assim, vai ganhar quem for mais forte. Por isso, trabalhe-se. Porque quem não se trabalha, alguém está usando a sua energia por você. Se a gente não usa a nossa energia, alguém está usando por nós. E aí a pessoa fala para mim que quando a gente começa a trabalhar a mediunidade, a gente vai receber ataque. Você recebe o tempo todo. A gente recebe, gente, todas essas grandes coisas que acontecem na humanidade é um enredo. É um enredo. Para quê? Para distrair você, para fazer você gerar ectoplasma, para fazer você gerar medo, medo de sair de casa, medo de abraçar, medo de estar com pessoas, medo de confiar, medo de amar. E por aí vai. São inúmeras coisas que vão enredando a gente, né? É o viver para fora. Quando você começa a viver mais para dentro, você começa a dissipar um pouco das coisas. Você começa a ir. Bom, o rolê é esse, então eu vou estar nesse rolê. Então, você começa a questionar, né, e observar, ué, mas isso aí tá trazendo o que por trás? Que medo? Que sentimento mais frequencialmente mais baixo tá querendo trazer isso daí para nos colocar numa situação biológica mesmo, mais sensível, para suscetível de questões que aí depois se diz, não, a ciência prova que foi isso, que, né? A ciência, a ciência, é isso aí. Uhum, A uhum. ciência tá maravilhosa. A ciência prova tudo, gente, é incrível. Só que não, tem coisas É muito que. importante a gente se questionar, eu acho, Ana, até mesmo dos nossos motivadores. Sabe? Por exemplo, isso que eu estou escolhendo fazer, eu estava falando isso para minha turminha ontem. Isso que eu estou escolhendo fazer, sou eu que estou escolhendo?
Porque às vezes nós somos influenciados por forças obscuras mesmo. A gente é influenciado. Então, às vezes, por exemplo, você está andando na rua e aí você pega e faz alguma coisa que depois você fala, cara, por que que eu fiz isso? Sabe quando você perde a razão? Sei lá, você perde ali um lapso que acontece, algo que acontece que você fala, nossa, para que que eu agi dessa forma, né? Para que que eu fiz isso? Antes de agir, né? Porque a gente tomado pela emoção dá merda, gente, dá merda, tá? Então, assim, antes de dar merda, se questiona, isso que eu tô me motivando a fazer, qual é o raciocínio por detrás disso? Qual é o motivador por detrás? Isso é meu mesmo? A gente precisa começar. Isso faz você fortalecer você ter fortalecimento psíquico, você começar a entender os seus motivadores. Isso que eu estou fazendo é para afagar o ego? Será que isso aqui é por causa de alguma ferida que eu carrego? Você vai ver que na grande maioria das vezes é por causa de ferida que a gente carrega. Ferida emocional. Dores emocionais, especialmente lá da infância, né? A criança gritando ali. Sim, sim. E a gente acha que é ataque espiritual, não sei o quê. E às vezes são, sim. Não tem. Às vezes são. Mas às vezes é só sua ferida. Que não é só, né? Porque dói, óbvio. Mas é aquilo. É uma força obscura sua. Se você não joga luz, não tem como virar luz, né? Continua sendo obscuro. É, isso mesmo. Ana, nós já estamos nos encaminhando aqui para 1 hora e infelizmente a gente perdeu aquele comecinho maravilhoso, mas não tem problema, acho que todo o desenrolar e desenvolvimento foi tão profundo, foi tão esclarecedor, trouxe tanta coisa rica, foi tão rica essa live que eu espero de coração que muitas pessoas tenham acesso, consigam assistir gravado e que se toquem para participar desse movimento. Gente, eu vou estar lá com meu coração super aberto. Pensem, eu que já estou nesse movimento de despertar, de estudar sobre espiritualidade, já tem mais alguns anos, e eu sinto que vai ser muita contribuição para mim, para eu trazer para também para as pessoas que estão comigo, e a Ana trazendo como nossa mentora toda essa experiência que ela já tem, e nesse nosso despertar, nesse nosso desenvolvimento, nessa segurança, para a gente poder ter segurança, clareza, para que a gente realmente desperte ali os nossos talentos, aprenda a enxergar os presentes da vida por trás de coisas boas que a gente julgue como boas, que a gente julgue como ruins, mas que elas vêm justamente para que a gente cresça e que a gente expanda, né? Então, se tu Sim. quiser trazer as tuas considerações finais aí para essas pessoas que estão aqui, guerreiras que estão conosco aqui, no E é horário do almoçar, almoço, que a gente sabe que é um trouxeram horário o prato para a gente se nutrir de alma, né? A exatamente. proposta do curso de mediunidade é exatamente essa, é a gente abrir um espaço para que a gente possa se nutrir da alma, porque o vazio, ele é verdadeiro, ele existe. E esse vazio, muitas das vezes, a gente vai tentar suprir comprando roupa, comprando coisas, consumindo coisas, fazendo milhares de coisas fora, mas não adianta, né? O que realmente preenche a nossa vida, preenche a nossa estrutura aqui, é a gente começar a esvaziar um pouco dessas ilusões que a gente carrega, né? Então, a prática do curso de mediunidade é trazer conexão para você, primeiro com você, depois com a sua espiritualidade, porque eles existem e eles te sustentam, e depois com a sua alma, porque é através dessa alma que você consegue fazer outras grandes coisas. Sem esse caminho, realmente a ilusão, ela pega a gente, o sofrimento pega a gente, né? Então, é sim uma ferramenta de autoconhecimento para vocês. É uma forma de tentar te ajudar a estar nesse seu processo, porque uma das nossas missões aqui é entrar, é saber da nossa parcela na evolução do todo, porque nós somos esse todo. Então eu quero ajudar vocês a entrar nessa parcela da evolução de vocês, porque é nada mais do que isso, gente. A gente vai soltando um pouco desse sofrimento
e a gente vai começando a sorrir mais, a vida vai começando a ter uma outra perspectiva, né? A gente vai começando a entrar em contato com coisas mais sutis e a fortalecer o nosso campo, né? É isso. Exatamente. Estão todos muito convidados. Gente, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ana. Nossa, que honra esse nosso bate-papo aqui, essa nossa conversa. E que seja de muita Olha que expansão graça, aí para todos parabéns, vocês. mulheres abençoadas. Amém, amém, meu querido, amém. Você também. Todos nós aqui, abençoados. Abençoados com todo esse conhecimento, meu povo. Ai, um beijo muito grande para todos vocês. Muito obrigada, viu? E a gente se vê no curso, beleza? Quero ver todo mundo lá. Muito, nos Coleguinha, vemos no meu curso. coleguinha. Semana que vem, tamo junto. Fiquem bem, na paz, na luz, no amor. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.